Você já percebeu como a maioria dos homens entra em um ambiente com pressa? Como se carregassem um fardo invisível, uma ânsia por aprovação, por validação, por serem desejados. Eles olham demais, falam demais, tentam demais, estão sempre buscando algo. Mas o verdadeiro poder, o magnetismo silencioso, não nasce da busca. Ele nasce da presença. Existe um outro tipo de homem. Um homem que não carrega essa fome nos olhos, que não precisa provar nada, que não está em competição com ninguém. Sua presença é calma, mas intensa. Sua energia é estável. Ele não fala muito, mas quando fala, todos escutam. Esse homem compreendeu algo que a maioria ainda ignora: o poder de não buscar. Carl Jung chamou isso de agir a partir do centro. Um ponto interno de equilíbrio que não está à mercê dos estímulos externos. Esse centro não é o ego, não é a persona social, não é o desejo compulsivo de ser alguém. É algo mais profundo, algo que só se revela quando o homem silencia o ruído e ouve a si mesmo. Um homem conectado ao seu centro não reage, ele escolhe. Não se move por impulso, ele age com intenção. E essa qualidade é sentida pelos outros, especialmente pelas mulheres. Elas percebem a ausência de necessidade como liberdade. E liberdade é atraente. O homem que nada busca não olha a mulher como objeto. Ele a vê como presença. E por isso ela relaxa. Ela se mostra. Ela confia. Não porque está sendo manipulada, mas porque sente que não precisa se defender. A energia dele comunica segurança. Mas atenção, esse estado não é natural. Ele é cultivado. Ele exige autodomínio. Exige olhar o desejo de frente e dizer: eu te vejo, mas você não manda mais em mim. Esse é o início da jornada da mente dessexualizada. Não se trata de negar o desejo, mas de não ser regido por ele. Esse homem que transcendeu a fome de aprovação se torna um campo magnético. Ele não precisa conquistar. Sua presença transforma. Ele não precisa seduzir. Sua energia atrai, porque ele já está inteiro. E a inteireza é rara, e tudo que é raro fascina. Pense nisso. Quantas vezes você já entrou em um ambiente querendo ser visto? Quantas vezes moldou sua postura, suas palavras, até seu sorriso para parecer mais atraente? A mente que busca constantemente está sempre exausta, porque viver desejando ser desejado é uma prisão disfarçada de liberdade. Jung dizia que ser normal é a meta dos fracassados, porque o normal hoje é viver com a atenção dispersa, com o desejo em chamas e com a identidade pendurada na opinião alheia. Mas há uma revolução silenciosa acontecendo. Homens que decidiram parar de mendigar aprovação, que entenderam que não precisam buscar mulheres, status ou poder para se sentirem inteiros. Eles voltaram para dentro. Encontraram o próprio centro. Esse centro é construído na solitude, no silêncio e na confrontação com a própria sombra. É preciso encarar os demônios internos, os medos de rejeição, a necessidade de ser aceito. E isso dói. Mas toda dor de crescimento é sagrada, porque é ela que molda o homem que permanece em pé quando tudo ao redor desaba. Na prática, cultivar esse centro exige práticas simples, porém poderosas. Meditação diária, mesmo que por poucos minutos. Escrita reflexiva. Colocar no papel as verdades que evitamos. Atos de presença, como caminhar sem o celular, comer em silêncio, respirar antes de reagir. Pequenos rituais que constroem a fortaleza interior. Quando você para de buscar, você começa a oferecer. Sua energia deixa de ser uma ânsia e vira uma âncora. E os outros sentem isso, especialmente as mulheres, porque no fundo, todos buscamos o mesmo. Alguém que seja inteiro o suficiente para não nos usar como muleta. Esse é o verdadeiro início da mente dessexualizada. E não, isso não é castração do desejo. É transmutação, é canalização, é soberania. Você ainda sente o fogo, mas agora é você quem o governa. Imagine um monge caminhando em meio a um mercado barulhento. Todos gritam,
Vendem, seduzem, barganham, mas ele apenas caminha, em silêncio, com os olhos atentos, mas calmos. Não há ansiedade em seu passo, não há fome em seu olhar. Ele não rejeita o mercado, ele apenas não é movido por ele. Esse é o homem que nada busca. Ele está no mundo, mas não é moldado por ele. Você também pode ser esse homem. Não precisa ser um monge. Basta ser alguém que decidiu recuperar o próprio centro, que decidiu parar de correr atrás da validação e começar a caminhar com direção. Porque o homem que nada busca já encontrou a si mesmo. O que acontece com um homem que não domina seu desejo? Ele se torna previsível. E tudo o que é previsível pode ser controlado. Esse é o princípio que rege as estruturas mais invisíveis do mundo moderno. Um homem previsível é um homem manipulável. Suas ações, seus impulsos, seus gostos, tudo pode ser previsto e explorado. Vivemos em um tempo em que o desejo não é mais apenas um impulso natural. Ele é um produto, ele é uma programação. Desde cedo somos treinados para responder a estímulos visuais, sexuais, consumistas, filmes, clipes, propagandas, redes sociais. Tudo carrega um código oculto, manter sua atenção no instinto. E quanto mais você olha, mais se afasta de si mesmo. A pornografia é a ponta mais visível desse iceberg, mas ela não é só um vício. É uma ferramenta sofisticada de contenção da energia masculina. Uma válvula de escape que transforma a força criativa em exaustão emocional. Cada clique, cada imagem, cada fantasia não apenas consome sua energia, redefine sua mente. O que antes era símbolo, erotismo sagrado, hoje é apenas entretenimento rápido, sem profundidade. Carl Jung nos alertava. Os deuses se tornaram doenças. O que antes era invocado nos rituais como potência criadora, agora se manifesta como compulsão. Um homem que vive preso ao seu desejo é um homem que não cria, apenas consome. Ele busca excitação, mas se afasta da inspiração. E nesse ciclo, sua presença se fragmenta. E por que isso importa? Porque tudo em você comunica. Sua energia, sua linguagem corporal, seu olhar. E quando sua libido está sendo drenada em estímulos artificiais, seu corpo perde força, seu olhar perde foco, sua presença se torna ansiosa. As pessoas sentem isso, especialmente as mulheres. O homem escravizado pelo desejo passa a carregar um campo energético que pede, que exige, que busca. Ele não sabe, mas está sempre tentando preencher um buraco. E o mais trágico, ele acha que isso é natural, que está apenas sendo homem, mas está, na verdade, sendo programado para permanecer fraco. E por que o sistema faz isso? Porque homens distraídos não têm visão, homens cansados não questionam, homens viciados não lideram. Manter a libido do homem presa ao plano instintivo é manter sua alma fora do jogo. E isso se reflete em todas as áreas: trabalho, relacionamentos, espiritualidade. Um homem desconectado de sua energia vital vive no piloto automático. E não há presença no automático. Libertar-se disso é possível, mas exige um ato radical: retomar o controle da atenção, perceber o quanto estamos sendo guiados, fazer perguntas desconfortáveis. Por que estou vendo isso? O que estou sentindo agora? Estou escolhendo ou apenas reagindo? A mente dessexualizada começa nesse ponto. Quando a observação substitui a compulsão. Quando o desejo deixa de ser um mestre e se torna um mensageiro. Quando você percebe que pode usar sua energia para algo maior do que gratificação imediata. Jung falava sobre a diferenciação da libido, a capacidade de elevar o desejo a patamares simbólicos, criativos, espirituais. Quando um homem começa a direcionar essa energia para dentro, ele começa a ver o mundo com outros olhos. Sua voz muda, seu corpo muda, sua presença se transforma. Ele deixa de ser previsível e se torna perigoso, porque agora ele pensa por si, ele sente por si, ele age por escolha.
E o mundo moderno não está preparado para um homem assim, porque um homem livre do vício não pode mais ser comprado. Quando o homem começa a recuperar suas partes internas, aquelas que ele jogava nas costas de cada mulher que desejava, ele entra num estado raro, o da integridade energética. Agora sua presença comunica algo que vai além do desejo. Ela comunica estabilidade. E essa estabilidade é sentida. O olhar dele já não cobra, observa. Suas palavras não manipulam, dialogam. Seu corpo não invade, repousa. A mulher diante de um homem assim sente que pode existir sem atuar. Ela não precisa ser interessante, bonita, provocante. Ela pode apenas ser. E isso é libertador. A mente dessexualizada não significa frieza. Significa profundidade. Significa um homem que sente intensamente, mas que canaliza sua energia em vez de derramá-la por carência. Ele pode amar profundamente, mas não se apega à projeção. Pode desejar intensamente, mas não precisa possuir. Ele se tornou o senhor de seu próprio campo. E esse campo é raro, é quase sagrado, porque ele representa um homem que atravessou o fogo da própria carência, olhou para as feridas abertas do desejo e escolheu integrar, não fugir. Imagine agora duas cenas. Um homem entra em uma conversa com uma mulher. Ele sorri, é gentil, elogia, mas seu olhar é inquieto. Seus olhos escaneiam o corpo dela. Ele espera um retorno, ainda que inconsciente. Ele precisa que ela goste dele, que o deseje, que o valide. Essa interação pesa. Mesmo com toda a simpatia, há um desequilíbrio invisível. Agora, outro homem. Ele ouve com atenção real. Olha nos olhos sem julgamento. Está presente, mas não faminto. Está interessado, mas não sedento. Sua energia é íntegra. Não há necessidade. E por isso, a leveza. A mulher não precisa fugir, nem se proteger, porque ela não está sendo puxada para um papel. Ela está sendo acolhida como presença. Esse é o efeito da mente dessexualizada. Ela limpa o campo entre os seres. Ela remove a tensão inconsciente e transforma o desejo de consumir em desejo de conhecer. E o desejo de conhecer é o verdadeiro solo da conexão. Carl Jung dizia que somente aquilo que somos realmente tem o poder de curar. Um homem que ainda não viu sua própria sombra sexual não pode se relacionar com autenticidade. Ele estará sempre escondido atrás da persona do gentil, do espiritual, do sedutor, sem nunca permitir que o outro o veja de verdade. Mas aquele que fez esse mergulho emerge com outra qualidade, a presença que cura. Não porque quer curar o outro, mas porque se curou. E sua presença se torna medicinal, magnética, libertadora. Ele não deseja controlar, ele deseja encontrar. E esse é o ponto de virada. Porque a presença não nasce da performance, nasce da integração. A mente dessexualizada não é a mente que reprime, é a mente que vê, que acolhe, que transforma. Esse é o fim do peso invisível e o início de uma nova forma de se relacionar com o mundo. A maioria dos homens nunca viu uma mulher. Já viu corpos, gestos, funções, papéis, mas não a mulher real. O que veem é um reflexo, uma imagem, uma construção interna projetada sobre um outro ser. E o mais trágico, nem percebem que fazem isso. Carl Jung nos ensinou que a ânima é a personificação do feminino dentro da psique do homem. Ela nasce da relação com a mãe, com as primeiras experiências afetivas, com as imagens femininas que absorvemos da cultura. Mas se não for reconhecida como parte interna, ela será inevitavelmente projetada para fora. E é aí que os relacionamentos se tornam prisões disfarçadas de romance. O homem projeta sua ânima na mulher e espera que ela seja tudo aquilo que ele não integrou. Espera que ela o salve, o acalme, o valide, o inspire, o compreenda sem que ele precise se revelar. Espera que ela o complete. Mas ninguém foi feito para completar o outro. E essa expectativa sufoca. Pense nas palavras que muitos homens usam para descrever o amor. Ela é tudo para mim.
Sem ela não sou nada. Ela me transformou. Soa bonito, mas muitas vezes é perigoso, porque esse tudo é uma idealização. É o desejo inconsciente de ser salvo, não amado. E o que acontece quando essa mulher real, imperfeita, humana, não corresponde à imagem projetada? Ele se frustra, ele a acusa, ele a abandona. Ou pior, ele insiste em moldá-la ao seu ideal. Isso gera tensão, manipulação, dependência e destrói qualquer possibilidade de encontro verdadeiro. A mente dessexualizada é, acima de tudo, uma mente que diferencia, que aprende a separar o outro da fantasia, que olha para a mulher não como uma musa ou um objeto, mas como um ser autônomo. E mais do que isso, uma mente que reconhece que tudo aquilo que projetava já existia dentro. O processo de retirada da projeção é doloroso. Exige que o homem olhe para si com brutal honestidade, que questione seus impulsos românticos, suas idealizações, suas decepções. Porque na maioria das vezes, a decepção não vem do outro, vem do colapso da própria fantasia. Jung dizia: a projeção faz com que o mundo pareça muito diferente do que é. Ela enche o mundo com os reflexos da própria alma. Quando você projeta, você não conhece ninguém. Apenas se relaciona com suas próprias imagens internas. E isso explica por que tantos relacionamentos afundam mesmo com amor, mesmo com desejo. O problema não está na falta de sentimentos. Está no excesso de fantasia. A ânima projetada exige performance. Ela exige que a mulher seja compreensiva, mesmo quando o homem está fechado. Que seja paciente quando ele está ausente. Que seja sexual quando ele está inseguro. A mulher se vê empurrada para papéis que não escolheu. A salvadora, a maternal, a amante perfeita. E no fim se sente usada, mesmo quando o homem jura que a ama. O homem, por sua vez, não percebe que exige demais, porque não sabe que sua carência não é por ela, é por ele mesmo. Ele quer que ela preencha um vazio que nasceu da sua desconexão com o próprio self. Ele não quer apenas amor, ele quer alívio. Mas esse alívio nunca vem, porque o outro nunca consegue suprir o que é responsabilidade sua. E assim, o homem vai de mulher em mulher, de relação em relação, em busca de algo que só pode ser encontrado dentro. A saída é o processo de individuação. Quando o homem começa a integrar sua ânima, sua ternura, sua vulnerabilidade, sua intuição, sua beleza interior, ele se torna inteiro. E um homem inteiro não exige presença do outro. Ele oferece a própria. Ele não precisa de validação. Ele está conectado ao seu próprio eixo. E por isso, pode amar sem possessão, desejar sem carência, estar com alguém sem perder a si mesmo. Na prática, isso exige um trabalho profundo. Não basta ler sobre ânima. É preciso dialogar com ela, sentir suas imagens internas, observar o que se projeta, voltar-se para dentro com honestidade radical, meditar sobre suas relações passadas e perguntar: o que eu realmente via naquela mulher? Era ela ou era eu? Esse tipo de introspecção muda tudo, porque transforma o amor em encontro, e não em projeção. E o mais belo é que, quando o homem faz esse trabalho, a mulher sente. Ela sente que não está mais sendo colocada em um pedestal, nem puxada para um abismo. Ela sente que pode simplesmente ser. E quando isso acontece, nasce algo raro, a confiança. E da confiança, nasce a intimidade verdadeira. Essa é a beleza da mente dessexualizada. Ela não nega o feminino, ela o honra, mas começa por honrá-lo dentro de si. Esse poder, no entanto, não pode ser acessado pela força da repressão, porque reprimir o desejo é como empurrar um animal para dentro de uma jaula. Ele se agita, se revolta, se volta contra você. O caminho não é forçar, mas transformar. Não é controlar com raiva, mas conter com consciência. E essa contenção consciente é a chave da virilidade madura. Retenção, aqui significa escolher não se perder. Escolher não reagir ao menor impulso.
Não porque o impulso é ruim, mas porque há algo mais importante do que ele. Significa colocar sua energia a serviço de algo maior, seu propósito, sua clareza, sua verdade. É dizer ao desejo: você é parte de mim, mas não é meu mestre. Esse tipo de retenção gera um tipo de aura que não pode ser simulada. As mulheres sentem, os outros homens percebem. Não é arrogância, não é superioridade, é estabilidade. É o que Jung chamava de coerência psíquica, quando todas as partes da alma se alinham em torno de um centro. Esse centro é o Self. Quando um homem se aproxima dele, tudo em sua vida muda. E o curioso é que nesse estado, ele atrai sem tentar. Ele impacta sem forçar, porque não há ansiedade em seu campo. Ele não vibra desespero, nem carência, nem pressa. Ele vibra presença. E presença é irresistível. Mas esse caminho não é popular. Ele exige paciência, exige humildade, exige disciplina. Não a disciplina rígida do militar interno, mas a disciplina compassiva daquele que deseja se tornar inteiro. É o compromisso de não mais desperdiçar a vida com pequenos vazamentos. É a decisão de caminhar com intensidade verdadeira, não com intensidade performática. Na prática, retenção também significa escolher o silêncio antes da resposta automática, perceber o impulso sem obedecê-lo, sentar com a própria inquietação sem fugir para distrações, transmutar tensão sexual em ação criativa, usar o desejo como combustível e não como cativeiro, e tudo isso gera transformação. Carl Jung nos ensinava que o verdadeiro poder não vem da persona, mas da integração da sombra. O homem que aprende a conter, a reter, a sublimar, está lidando com sua sombra. Ele está enfrentando a parte de si que quer prazer imediato, validação rápida, conquista vazia. E ao enfrentá-la com lucidez, ele se torna mais inteiro, mais real, mais livre. A mente dessexualizada nesse ponto não é mais apenas um conceito. É uma forma de estar no mundo, uma maneira de caminhar com dignidade, de se relacionar com verdade, de criar com intenção. O homem que chega nesse nível não precisa controlar o mundo, porque ele já governa a si mesmo. E o mundo respeita um homem assim. A maioria dos homens vive em pedaços, partes que não se comunicam entre si. Sentem uma coisa, pensam outra, fazem outra ainda. Entre o desejo e o medo, entre o que mostram e o que escondem, entre a força que querem transmitir e a insegurança que carregam em silêncio. Eles vivem fragmentados. Essa fragmentação psíquica não é um erro individual. É o resultado de uma cultura que ensina o homem a amputar partes de si para sobreviver. Desde cedo, ele aprende que não pode sentir medo, que não pode ser vulnerável, que não pode demonstrar fraqueza. E assim, partes essenciais de sua alma são banidas para o inconsciente. Carl Jung chamava esse lugar escuro de sombra. Tudo aquilo que reprimimos, negamos ou consideramos inaceitável em nós mesmos, vai para lá. Mas o problema é que a sombra não desaparece. Ela continua ativa, operando nos bastidores, influenciando escolhas, sabotando relações, dominando impulsos, sem que percebamos. O homem que vive desconectado da sua sombra é como um boneco movido por fios invisíveis. Acha que está no controle, mas reage a cada gatilho com intensidade desproporcional. Sua raiva explode, sua ansiedade paralisa, seu desejo o domina. E ele segue chamando isso de personalidade, sem perceber que está sendo guiado por partes suas que ele se recusa a olhar. Esse homem tenta parecer inteiro, mas vive em guerra consigo mesmo. E é por isso que sua energia se contradiz. Suas palavras dizem uma coisa, mas seu corpo diz outra. Sua voz quer inspirar, mas sua presença carrega tensão. Ele fala de consciência, mas é movido por feridas. A mente dessexualizada nasce da decisão de integrar, de não mais fugir das partes internas que foram rejeitadas, mas de escutá-las, de não mais projetar no mundo o que é responsabilidade interna. É o caminho de volta ao self.
o centro unificador da psique, que reúne consciente e inconsciente, razão e instinto, luz e sombra. Essa integração é o coração do processo de individuação descrito por Jung. E não é um caminho fácil. Ele exige confrontar medos antigos, desprogramar padrões herdados, revisitar dores não curadas. Mas é esse processo que transforma o homem comum em homem verdadeiro. Não um ideal de perfeição, mas um ser coerente, lúcido, enraizado. A maioria dos homens vive em conflito interno. Um pedaço quer ser forte, outro só quer repousar. Um quer conquistar, o outro quer sumir. Um anseia por controle, o outro clama por liberdade. Vivem como um exército interno mal treinado, onde cada soldado segue um comando diferente. E no meio disso está o eu, exausto, dividido, reagindo ao mundo sem entender porquê. Essa é a consequência da fragmentação. Não é só um problema emocional, é um estado psíquico profundo, onde o homem já não consegue mais ouvir sua própria voz. Tudo o que ele sente é ruído interno. E quanto mais ruído, mais ele busca silenciar com distrações. Redes sociais, pornografia, trabalho compulsivo, álcool ou até espiritualidade performática. Jung dizia que o inconsciente não integrado se expressa em sintomas, acidentes, escolhas erradas e nas pessoas que atraímos. Assim, sem perceber, o homem fragmentado recria fora o caos que carrega dentro. Atrai relações confusas, situações que repetem velhas dores, trabalhos que drenam sua alma. E continua achando que é azar. Mas é apenas espelho. A mente dessexualizada é um portal para essa integração, porque ela exige silêncio interno, exige pausa, e na pausa, a verdade aparece. O homem que começa a reter seus impulsos, a observar seus desejos, sem se confundir com eles, começa a notar as vozes internas que o sabotam. Ele descobre que seu desejo não é puro, é misturado com carência, medo, insegurança, orgulho. É nesse momento que o verdadeiro trabalho começa. Não se trata mais de parecer consciente, mas de ser, de encarar os próprios fantasmas e acolhê-los, de ir atrás das partes perdidas de si e chamá-las de volta, de reunir o guerreiro com o cuidador, o sábio com o instintivo, o racional com o intuitivo. Só assim nasce o homem inteiro. Esse homem integrado já não precisa mais conquistar o mundo para provar seu valor, porque ele já sabe quem é. E esse saber não vem de livros ou gurus, vem da experiência direta com sua alma. Ele ouviu suas sombras, ele dançou com seus demônios, ele fez as pazes com o que havia rejeitado. E agora, sua presença é inteira. Esse tipo de homem muda o ambiente sem precisar falar, porque sua energia está unificada. Ele não está dividido entre o que sente e o que mostra. Ele não está tentando esconder nada. Ele simplesmente é. A mente dessexualizada não é o fim da virilidade. É o início da maturidade energética. E a maturidade é a base da liberdade. Há um momento na jornada de um homem em que tudo muda. Não por causa de um acontecimento externo grandioso, mas por algo silencioso, profundo, interior. Uma percepção que chega como um sussurro e que, no entanto, tem o peso de uma avalanche. Eu não preciso mais conquistar nada, nem aprovação, nem mulheres, nem status, nem prazer, porque algo dentro dele se assentou. O eixo, antes oscilante, agora se firmou. Jung chamava isso de alinhamento com o self, o ponto de equilíbrio onde consciente e inconsciente, razão e instinto, luz e sombra se reconhecem e se integram. A alma para de se debater e começa a vibrar em unidade. O ego não desaparece, mas deixa de ser o rei. Agora ele serve, ele se alinha com algo maior. E o desejo, antes incontrolável, antes mascarado de liberdade, agora se torna servo da consciência, e não seu tirano. Esse é o verdadeiro fim do controle, porque o homem maduro não tenta mais controlar tudo. Ele não está mais guerreando contra a vida. Ele permite que a vida o atravesse,
mas sem se perder nela, porque seu centro está ancorado, e de lá ele observa, escolhe, age. E o mais curioso é que nesse estado, o mundo começa a reagir de forma diferente. As pessoas o ouvem com mais atenção. As portas se abrem sem esforço. As relações se tornam mais leves. Não porque ele está manipulando a realidade, mas porque ele parou de resistir a si mesmo. Ele já não vibra desespero. Já não transmite aquela energia ansiosa que clama: me vejam, me escolham, me validem. No lugar disso, a presença, a serenidade, a silêncio com sentido. E esse silêncio diz tudo. As mulheres sentem, não sabem explicar porquê, mas confiam, se abrem, se entregam com segurança, porque sabem, no fundo, que estão diante de alguém que não vai usá-las como fuga, nem como espelho. Estão diante de um homem que já se viu, que já se encontrou, que já está em paz com seu fogo. Esse é o homem que já não troca propósito por prazer, que já não troca conexão por distração, que já não vende sua paz por uma fantasia. Ele entendeu que não precisava conquistar o mundo, só precisava reconquistar a si mesmo. E esse homem atrai, não porque busca, mas porque é. Ele inspira, não com discursos, mas com presença. Ele transforma, não com fórmulas, mas com coerência. Carl Jung dizia: o encontro de duas personalidades é como o contato de duas substâncias químicas. Se houver reação, ambas são transformadas. Mas só há transformação quando há verdade. E só há verdade quando há presença real. E presença real só nasce de um desejo que não manda mais. Esse é o poder da mente dessexualizada. Não é a ausência de desejo, é a soberania sobre ele. E o mundo inteiro, consciente ou não, respeita um homem soberano. Porque no fundo, todos sabem, um homem livre é a coisa mais perigosa que o sistema já viu. Se isso ressoou com você, saiba, essa jornada não é solitária. Ela é rara, mas possível. Aqui neste espaço, seguimos despertando. Não para sermos homens melhores, mas para sermos homens inteiros. Você está apenas começando, e nós estamos ao seu lado.